O descobrimento da terra brasileira é dado aí sempre, ao longo da história, nos livros de história, aos portugueses, aos navegadores portugueses. Porém, a terra brasileira já era habitada aí por povos indígenas que geneticamente vieram aí da Ásia em um tempo bem remoto. Mas além dos portugueses, antes dos portugueses, o Brasil teve alguma outra visita, uma outra descoberta por outros povos, além aí no caso dos portugueses? A verdade é que existem algumas teorias, existem algumas pessoas que concordam que os fenícios, os cananeus, junto aí com os israelitas, ou até mesmo o próprio Salomão, estiveram na terra brasileira. Mas o que é verdade nesta história e o que não é verdade nessa história? Confira agora neste vídeo. A Pedra da Gávea no Brasil, no Rio de Janeiro, é uma das coisas mais belas da terra brasileira e nos mostra aí inscrições antigas que remontam a uma época bem anterior a Pedro Álvares Cabral. Por muito tempo, a Pedra da Gávea acabou ficando apenas ao olhar das pessoas e não olharam os detalhes ali na pedra, onde denota uma inscrição em fenício antigo, que pode remeter que os fenícios lá do Oriente Médio, do Levante, acabaram fazendo uma visita ao Brasil, ou mais do que uma visita, para construírem aí a da Gávea como sendo o rosto de um rei fenício, tido e considerado como sendo o pai de Jezabel, Etibaal. Muitas pessoas acreditam que, na verdade, não se trata de Etibaal, pai de Jezabel das Escrituras Sagradas, mas se trata de um outro governante, de um outro líder aí do povo fenício, e não faz referência à época, no caso ali de Jezabel, a época do pai de Jezabel, mas sim a uma época posterior. Existem muitas pessoas que acabam dizendo que a inscrição não é, na verdade a inscrição é incerta e não se sabe totalmente o significado. As traduções foram feitas e muitas delas aí remetem realmente ao rei Etibaal, porém ainda assim é incerto. A Pedra da Gávea é uma montanha localizada na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, na terra brasileira. A meteorização, diferenciada em um dos lados da rocha, criou o que é descrito por alguns como sendo um rosto humano, talvez de um rei estilizado. As marcas na outra face da rocha foram escritas como uma inscrição. Alguns indivíduos, como o Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, defendem a posição de que a inscrição é de origem fenícia antiga e possivelmente uma prova do contato entre culturas pré-colombianas aí com povos cananitas. Há uma suposta inscrição esculpida na rocha da montanha brasileira da Pedra da Gávea, que alguns afirmam estar em fenício antigo, que é uma língua camito-semita, conhecida pelos estudiosos modernos apenas a partir de inscrições. De acordo com Paul Hirman, em seu livro The Conquests by Man, a inscrição na montanha é conhecida há algum tempo, mas tinha sido meramente atribuída a algum povo americano, pré-histórico, desconhecido. Um exame mais detalhado, no entanto, levou alguns pesquisadores a acreditar que ela era de origem fenícia. A inscrição transliterada, de acordo com o brasileiro Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, é, no caso, Tiro Phoenician Bedezir primogênito de Etibaal. Tendo em conta que o fenício é escrito da direita para a esquerda, acredita-se que a inscrição deve ter sido lida como Tzur Phoenician Bazir Rab et Baal, que é traduzido aproximadamente como Tiro Fenícia Bedezir primogênito de Etibaal. Alega-se que isto possa corresponder aí, no caso, a um governante fenício chamado pelo nome de Bedezir, que governou Tiro em meados do século IX a.C., datado mais ou menos aí em 850 a.C. Também alega-se que o rosto da rocha foi esculpido à semelhança de Bedezir,
Uma edição do The Info Journal especulou se a montanha contém um túmulo fenício, embora não haja nenhuma evidência científica aí sobre esta descoberta deste túmulo fenício na Pedra da Gávea. Existe a interpretação de que Salomão, junto aí aos fenícios, estava ingressado nesta missão de, no caso, descobrir locais com mais minérios. Muitas pessoas acabam acreditando que as minas do rei Salomão, as famosas minas do rei Salomão, no caso, estavam aqui centradas no Brasil, porém, a geografia do Oriente Médio coloca as minas de Salomão, as minas de Ofir, como sendo simplesmente ou na Etiópia ou simplesmente no Iêmen, que são locais que aí tem muito minério. Na Etiópia, no Sudão, naquelas regiões, muito minério, muito ouro e muitas pedras preciosas aí no sul da Arábia também. E muitas das vezes, muitas pessoas acabam interpretando aí que as minas do rei Salomão, as minas de Ofir, eram na terra brasileira e que Salomão, junto aí com Irão de Tiro, este governante aí de Tiro, eles foram aí para esta região. Porém, a inscrição faz referência a outro, no caso aí, a outro governante fenício, o que já acaba fazendo essa possibilidade perder um pouco de credibilidade, mas não totalmente, até porque a inscrição de um rei fenício na terra brasileira há quase 3.000 anos atrás, 2.800 anos atrás, é uma curiosidade fantástica e que nunca foi descrita nem abordada nos livros de história. Não se sabe o porquê, mas as pessoas simplesmente escondem esse tipo de coisa da maioria dos brasileiros. Será que os indígenas brasileiros, nós sabemos que o Brasil, os povos nativos realmente daqui, que vieram no caso da Ásia, eles conheciam provavelmente aí os fenícios, tiveram algum contato com os fenícios. Muitas alegações desse contato aí vão dizer com a própria mitologia indígena, que acredita-se que certas divindades são, no caso ali, simplesmente imitações de divindades fenícias antigas, como Tupã, que seria no caso Baal, né, a divindade Baal Hadad, divindade dos relâmpagos, dos raios, né? Tupã é a divindade dos relâmpagos, dos raios, né? E entre outras divindades, curiosidades, porém isso aí já se torna mais especulatório, já ficamos mais na área da especulação, mas a verdade é que realmente sim, é possível que os indígenas daquela região, no caso ali, tiveram contato com estes povos fenícios muito, mas muito antes de Pedro Álvares Cabral chegar na terra brasileira, no caso português Pedro Álvares Cabral. Muitos acreditam que a expedição destes fenícios que vinham aqui para a terra brasileira, eles estavam simplesmente em busca de minerais, em busca de tesouros, em busca aí de minérios, de diamantes, de ouro, de pérolas, de coisas semelhantes aí ao ouro. Eles estavam sempre em busca do ouro. Uma curiosidade é que os portugueses acabaram encontrando uma grande fonte de ouro, não um ouro simplesmente o mineral, mas todo tipo de coisa preciosa aqui na terra brasileira, como a própria madeira brasileira, né, o pau-brasil, entre outras minerais e coisas do tipo. Várias e várias pessoas e organizações aí, eles tentaram e tentam até os dias de hoje racionalizar e verificar a inscrição da Pedra da Gávea. Pelo menos um estudo foi realizado por um elder mormon chamado de Irineu Petri para encontrar a possível relação entre a inscrição e o livro Mórmon. O arqueólogo argentino Jacques de Marrieu argumentou que a inscrição, na verdade, ela não é uma inscrição fenícia, muito longe disso, mas sim runas antigas nórdicas e fazem aí referência a povos nórdicos, a povos germânicos, e que no caso essa inscrição teria o significado literalmente de próximo a este rochedo, numerosas pranchas de carvalho para navio estão depositadas nas praias de areia grossa. Além disso, ele argumentou que os vikings eles teriam reverenciado o local, visto que a montanha teria aparecido a eles como seu deus Odin, por conta do formato aí de um rosto de um homem, aparentemente até mesmo de um rei. Outras pessoas acreditavam que as cavernas que formam os olhos estão ligadas a outras civilizações, ou ligadas à cidade subterrânea de Shambhala. Outros ainda acreditam que a Pedra da Gávea fazia parte de uma alegada rota de OVNIs, por incrível que pareça. A International Fortean Organization,
usou a descoberta de 1982 do que se acreditava ser ânforas fenícias na Baía da Guanabara por Robert F. Marks como evidência de que os fenícios estiveram pelo menos naquela região. São muitas as controvérsias e teorias e mais teorias sobre quais foram as civilizações ou as pessoas que escreveram tal inscrição na Pedra da Gávea e fizeram tal escultura aí bem semelhante aí a um rosto de um homem. Muitas pessoas aí então alegaram que seria no caso os próprios fenícios, onde nós temos bastantes provas aí de que realmente eles estiveram pelo menos na região. Outros vão dizer que na verdade eram vikings germânicos antigos que fizeram tais runas aí, escreveram tal inscrição. Já outros aí, eles vão além e falam que na verdade era uma rota de OVNIs antigas. Deixem nos comentários o que vocês acharam deste vídeo e qual é a opinião de vocês, a opinião sincera de vocês. Seriam, no caso ali, os fenícios junto a Salomão? Ou talvez seriam os vikings, os nórdicos? E faria, no caso, uma referência à divindade Odin, esta pedra? Ou seria apenas uma rota de OVNIs? Deixam nos comentários aí que eu respondo cada um de vocês.